Om Jnanatimirandasya Gananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhikaye Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yogacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Izmiraha Saramburali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanushrute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início, oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajaka Acharya Ashtotara Sata Srimado Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todo o Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos, todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Bhajana Rahasya, capítulo 5, texto 11. A concepção de ser uma serva de Sri Radha está descrita nas seguintes palavras dos Goswamis. Abhimanam parityaja prakritava puradishu Shri Krishna kripaya gopi dehi braja vasamyaham radhikanuchari bhutva parakyarase sada Radha Krishna vilasheshu paricharyam karomyaham. Após abandonar a falsa identificação com este corpo material, que eu possa então obter o meu corpo de Gopi e residir em Vrindavana pela misericórdia de Shri Krishna. Que eu possa me tornar uma serva de Shri Radha e sempre servir Radha Krishna. Que desfrutam na raça do amor de amante. Comentário de Shila Gurudeva, Bhajana Rahasya Vritti. Enquanto o sadhaka se identifica com o corpo material, ele não pode entrar no reino de Bhajan. Somente apenas ter rejeitado completamente todos os tipos de falsas identidades pertencentes ao corpo, como por exemplo, eu sou um brahmana, eu sou um kshatriya, eu pertenço a essa ou aquela casta, eu sou muito qualificado, sou rico, sou um erudito. E apenas quando nos tornarmos mais humildes do que uma folha de grama, Trinada Pisunichata, e orarmos com profundo sofrimento, é que é possível então obter a misericórdia de Shri Krishna. Todos os tipos de anartas, aparadas e falsas identificações podem ser erradicadas através da boa associação. Nós devemos chorar e orar num sentimento de pesar
e também com uma voz humilde. Ó Krishna, ó Radha, Gopidehe Brajeva Samyaham, quando eu obterei essa misericórdia de poder residir em Vrindavana e me tornar uma dasi das dasis de Srimati Radhika, e quando eu poderei eternamente servi-los em Parakyarasa Vilasa, dia e noite. Com uma oração cheia de dor e pesar, Gopi Bhava surgirá no coração pela misericórdia das Sakis de Sri Radha, e que são as Gopis eternamente perfeitas de Braja. Sem Gopi Bhava é impossível alcançar a terra de Vrindavana Dham, onde Radha e Krishna fazem seus passatempos amorosos nos jardins solitários. Este humor é conquistado apenas seguindo as sakis íntimas de Sri Radha, que a servem nos seus momentos de privacidade. Aqui no caso, refere-se às manjaris, né? São as manjaris que servem Radharani nos locais, né, de privacidade de Radha, enquanto que as sakis no humor de Lalita, Vishaka e outros, elas têm certas restrições. Então aqui esse saki significa as manjaris, né? Apenas elas podem entrar nesses passatempos, ninguém mais. E apenas elas podem expandir esses passatempos e saboreá-los. Os Ekadasha Bhavas, né, os 11 tipos de Bhavas, e os 5 Dashas, né, são aqui invocados pela misericórdia delas. Então, Srila Gurudeva ele coloca aqui uma nota de rodapé dizendo que ele vai explicar em algumas páginas mais para frente os diferentes Ekadasha Bhavas e os 5 Dashas, tá bom? Então não vou nem pular para fazer essa explicação e nem mesmo eu mesmo tentar fazer. Vamos então seguir aqui o andamento do livro normalmente, porque toma muito tempo, obviamente. Então vamos seguir da maneira como Srila Gurudeva está colocando aqui. Narottam Das Thakur, ele canta no seu livro Prema Bhakti Chandrika: Jugala Charana Sevi Nirantara Jai Bhavi Anurage Thakiba Sadai Sadane Bhavi Vajaha Siddha Deha Pavotaha Raga Patira Ei seu pai. Constantemente servirei os pés de lótus de Sri Radha e Krishna com um apego amoroso. O que quer que eu contemple durante o meu sadhana, certamente será alcançado, né, após eu obter a perfeição do meu corpo espiritual, meu Siddhadeha. Este é o caminho de Raga. Esse é o método para o caminho de Raga, o Raga Marga. Parakyarasya Sada. As Escrituras estabelecem a proeminência do amor diamante, o amor de Parakyarasa, em Vrindavana. Ao servirmos Shri Radha e Krishna no humor conjugal de Swakya, podemos alcançar Goloka Vrindavana. E, por servi-los no humor de Parakya, podemos alcançar Braja Vrindavana. O local absolutamente mais íntimo de Goloka Dhama, onde as Nikunja Lilas de Radha e Krishna acontecem. Lá as manjaris e as sakis, né, as manjaris sakis, elas são as mais elevadas, e elas são dotadas de ulasarati, ou um afeto mais forte por Radha do que por Krishna. Elas prestam serviço elas prestam serviços nos jardins secretos, durante as trocas amorosas entre Radha e Krishna, chamado Rasa Keli Lila Vilasa.
E elas podem transitar sem qualquer hesitação. Então percebam aqui como existe essa divisão, tá, em Goloka Vrindavana. Poucas pessoas sabem disso. Goloka Vrindavana é dividido entre duas partes. Em Madhurya Rasa você tem o humor de Swakya, que é o humor conjugal, e o humor de Parakya, que é o humor de amante. Tá? Você tem essas duas lilas acontecendo simultaneamente. Então, você tem uma prakosta, você tem uma divisão de Goloka, que é chamado Goloka Dhamma. Tá? Que é chamado Goloka Dhamma. Lá, Radha e Krishna são casados, eles têm um humor de casado. Tá? E você tem Braja Vrindavana, que é onde Radha e Krishna são amantes. Tá? Então você tem Goloka Vrindavana e Braja Vrindavana. Tá? São completamente diferentes. E todos fazem parte de Goloka Dhamma, para poder entender melhor. Então quando a gente fala, eu vou para Goloka Vrindavana, então você está já dizendo que você vai para o local onde Radha e Krishna fazem os passatempos no humor de amante, no humor de Parakya. Agora, se você fala, eu vou para no humor de casado, Swakya, Goloka Vrindavana. Agora, se você fala que você vai para Vraja Vrindavana, né, então isso é onde eles fazem os passatempos de Parakya. Ok? Humor de amante. Isso é muito importante entender. Srila Raghunatha Dasa Goswami escreve no seu Braja Vilasa Stava 38: Tambularpana pada mardana payodana bisharadivir vrindaranya maheshwarim priyataya yasto shayanti priyaha pranapreshta sakikulada pikila sankochita bhumika keli bhumi shurupa manjari mukastadashika samshraye. Eu me abrigo nas servas de Srimati Radhika, das quais Rupa Manjari é a mais proeminente. Diferente das Pranapreshta Sakis, elas prestam qualquer tipo de serviço sem qualquer hesitação. Elas perpetualmente satisfazem Srimati Radhika com muito afeto, através dos seus diferentes serviços, como, por exemplo, oferecer tambula, massagear os pés dela, trazer-lhe água, né? E também, vamos dizer assim, ajeitar, né? Organizar, os encontros íntimos entre ela e Krishna. Verso 12. Então vocês percebam aqui uma coisa interessante que, né, agora o livro está avançando, né, então a gente já tem aqui Gurudeva já citando versos que já são bem dentro de Raganuga Bhakti, no humor das Manjaris, né, que é o bhajana dos Gaudiya Vaishnavas na linha de Rupa Goswami. Tá? Então, agora isso aqui já pode começar a aparecer, né, com mais facilidade, porque Gurudeva já estabeleceu lá atrás, ou até então, toda a base filosófica de conhecimento, de tátuas, para que a gente possa não se perder dentro de um sentimento precipitado em relação a esse Gopi Bhava, especialmente ao Manjari Bhava. Tá? Bom, então a tradução diz o seguinte, eu não li o verso 12. Rejeitar todos os tipos de dharmas com o desejo de servir os pés de lótus de Sri Radha está descrito no Sri Radha Rasa Sudhanidhi 33, de Srila Prabodhananda Saraswati Pada. Durada passeswadya nam sukham artha kotim sarveshu sadhana vareshu chiram nirashaha varsantam eva saha jadbhuta saukyadharam shiradika charana renu aham smarami. O desejo pelo prazer recebido através do relacionamento com família e amigos, né? O desejo pelas 4 metas da vida, Dharma, Artha, Kama e Moksha, ou por vasta riqueza, etc., são as causas de todos os nossos desejos
é o famoso unwanted desires em inglês, que são os desejos indesejados. Tá? Vamos usar dessa maneira, mas são os nossos desejos impostos, né, pelos anartas. Né? Em outras palavras, está falando que isso são os anartas. Né? Sabendo disso, eu abandono a todos. Eu adoro a poeira dos pés de Sri Radha, que concede uma felicidade natural e maravilhosa, e eu sempre mantenho a poeira dos seus pés sobre a minha cabeça. Um verso belíssimo, de Srila Prabodhana Saraswati Pada, que é uma encarnação de Tunga Vidyasaki. Né? Esse livro ele é belíssimo, Radharasa Shuddhanidhi, muito importante para aqueles que querem seguir no caminho de Raga Marga, tem que ler esse livro, tem que estudar esse livro, é muito importante. Vamos então ao comentário de Srila Gurudeva. A primeira linha desse texto, Durada Pasya Swajanam Sukhamartha Kotim, significa que os desejos por riqueza e felicidades advindos da companhia de parentes causam impedimentos para a lembrança da poeira dos pés de lótus de Srimati Radhika, ou seja, impedem que você se lembre, né, dessa poeira dos pés de lótus de Sri Radhika. Quanto mais apegos você tiver, mais obstáculos você terá para essa lembrança. Né? Por quê? Porque você vai ter que pensar nessas coisas que você também gosta. No momento em que você começa a pensar nelas, você, obviamente, não dá espaço para lembrar-se da poeira dos pés de lótus de Srimati Radhika. Lembrando que um devoto puro está absorto, ou seja, a lembrança dele é inquebrantável. Não tem um segundo sequer que ele não esteja lembrando, pensando, né, em Srimati Radhika, no serviço dela. Então isso é muito importante frisar. Né? Não é porque você pode se lembrar ao longo do dia várias vezes, né, que você já está em algum nível melhor. Não é. Você tem que estar constantemente. Para você estar constantemente lembrando, você não pode ter nenhuma outra prioridade. Do contrário, ela vai assumir o lugar daquele pensamento dos pés de lótus de Srimati Radhika. Isso é, né, uma lógica um pouco irrefutável. Né? Muito bem. A renúncia pura é, na verdade, uma dissatisfação natural pelos objetos materiais e um gosto, né, pela poeira, né, dos pés de lótus de Srimati Radhika, um apego. Né? Os sadhakas que possuem uma fé exclusiva em Srimati Radhika, ou Radhanista, estão apenas e exclusivamente apegadas à fragrância dos seus pés de lótus. Sem Sri Radha, eles, né, no caso, não têm nenhum gosto por Shri Krishna, ou seja, não tem nenhuma atração por Shri Krishna. Né? A felicidade material parece insignificante para esses sadhakas, que agora têm um apego firme pelos pés de lótus de Radha, e que são agora, então, e que não estão nem um pouco inclinados para qualquer outra prática a não ser a sua meta transcendental. De fato, o caminho de Prema Bhakti, de fato, no caminho de Prema Bhakti, outras práticas são obstáculos, como descritos no seguinte verso. O verso do Prema Bhakti Chandrika 6, 15 e 16. Punya je sukera dhamma tara na layo nama punya mukti dui tyaga kori prema bhakti shuddhanidhi tahe duba niravadi ara jatta kshar nidhi prai. Embora a piedade seja a morada da felicidade material, não busque por isso. Ao contrário, abandone o desejo pela piedade, bem como pela liberação. O serviço devocional amoroso é o oceano de néctar. Sempre fique imerso nele. As atividades piedosas, como liberação e outras, são como pilhas de cinzas para os premi bhaktas, os devotos no estágio de prema. De fato, se um devoto
se os desejos persistentes de um devoto para se submergir neste oceano de serviço devocional amoroso, né, permanece, e se o seu coração, que é como uma abelha, está atraído pela fragrância da poeira dos pés de lótus de Radhika, que é cheia de raça imaculada, como ele poderia querer ir para qualquer outra parte? Após receber a felicidade do objeto supremamente excelente, poderia alguém ficar atraído por um prazer trivial? Não. Comparado à felicidade de fundir-se no Brahman, ou Brahmananda, ou a felicidade do Bhajana, Bhajanananda, ela é muito maior. Né? Ou não, perdão. Comparado à felicidade do Bhajanananda, ela de fato é muito maior. O êxtase é indescritível. Bhajanananda é a forma mais condensada de Premananda, mas está além das palavras. Né? Não, perdão. Vou traduzir diferente. Bhajanananda, na sua forma mais condensada, é Premananda, mas isso está além da capacidade de expressar, né, em palavras a sua natureza. E nesse estágio, tudo deve ser experimentado, já não tem mais linguagem para descrever esse estado, né, de Premananda. Dentre todas as variedades de Premananda, o Prema das Gopis, quando estão sofrendo pela separação, ele atinge limites incompreensíveis de Ananda. E aí chega-se num estado, ou num estágio, onde não se pode mais expressar em palavras. Então esse fluxo de Ananda, composto de uma doçura pura, é desprovido, né, de qualquer traço de Aishwarya Jnana. Ele é natural e cheio de maravilhas, de maravilhamentos. Esse é o significado das palavras Sahajadbhuta Saukyadhara neste texto. Próxima linha. Sri Radhika Charanarenu Aham Smarami. Na falta de obter diretamente essa rara poeira dos pés de lótus de Srimati Radhika, o sadhaka que está estabelecido em Radha Dasya se lembra desta poeira. O que isso, na verdade, significa é que ele deseja obter o serviço, né, nos passatempos de Sri Radha, dentro dos kunjas, né, nos Vilasa kunjas, nos jardins secretos. Esse é o desejo do Gaudiya Vaishnava, e esse é o sadhana mais elevado. Prema Bhakti Chandrika 2.2 declara: Sadhana Smarana Lila ihate na korohela, kai mane koria susar. O sadhana, neste estágio, significa lembrar-se dos passatempos de Sri Radha e Krishna. Não os negligencie. Faça esse o esforço mais essencial do seu corpo e da sua mente. Servir a Srimati Radhika é o serviço mais elevado que qualquer um pode alcançar. E isso está muito bem explicado no verso de Srila Rupa Goswami Pada. Anya vilashita shunyam jnana karmadya navritam anukulena Krishna anushlanam bhaktir uttama. Esse é o verso que define Uttama Bhakti, ou a Bhakti mais elevada. Mas se você faz uma leitura superficial desse verso, você vai apenas pegar uma definição muito abrangente, que na verdade define o tipo de Bhakti, mas não para quem essa Bhakti pode ser feita de maneira mais elevada. Tá? Então você vai ter ali as características externas do que é a Bhakti mais elevada, que é o fato de você não deixá-la ser encoberta por karma, jnana e etc., né? Que você não tenha outros desejos que não dar prazer para Krishna,
né? E você vai ter ali as características externas, que são, internas, que são Anukulyana, que é de maneira favorável, e Anyabilash, e o Krishna Anushlanam, que significa dar prazer a Krishna, através do corpo, mente, fala e sentimentos espirituais. Só que não diz para quem essa Bhakti se torna mais elevada, porque você pode ter esse tipo de Bhakti em diferentes níveis, em todas as raças você vai ter esse tipo de, essa definição de Bhakti, certo? Agora, em qual raça ela se aplica de maneira mais elevada? E segundo, para quem está sendo dito esse verso? Porque esse verso ele foi escrito por Srila Rupa Goswami. Isso aqui não está no texto, aqui tá eu que estou dando uma parte. Esse verso foi escrito por Srila Rupa Goswami Pada, que é o quê? O Abhideya Acharya, o Acharya que vai descrever o processo para você chegar na sua meta. Qual é a meta? Radha Dasyam. E qual é o processo? Shuddha Bhakti, Uttama Bhakti, Bhakti pura, certo? Então, esse verso é para nós. Tá? Então, qual é essa Bhakti mais elevada que nós, divas, badadivas, almas condicionadas, podemos fazer? Podemos praticar. Aí você vai ter que entrar dentro da definição do verso mais profunda. Eu vou dar aqui duas definições para vocês. Uma do meu Gurudeva e a outra de Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, que é meu Sannyasa Guru. Srila Gurudeva, ele utiliza-se da palavra Krishna Anushlanam. Da frase, né? Krishna Anushlanam, que significa dar prazer para Krishna. Né? Mas se você faz uma análise da palavra Krishna junto com Anushlanam, você vai ter que contrair os dois As do final da palavra Krishna com o início da palavra Anushlanam, e você vai ter aí um A aberto, né, um A longo. E esse A longo, quando fica no final da palavra Krishna, quando ele é Krishna, significa Radha. Krishna significa Radha. Krishna significa Krishna. O Bhagavan Shri Krishna, Brajendranandana Shama Sundara, masculino. Então, Krishna Anushlanam, você pode entender como dar prazer para a Srimati Radhika, satisfazer a Srimati Radhika. Isso é o Uttama Bhakti. Isso é a Bhakti mais elevada. Agora, Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, ele vai para o outro lado, ele usa a palavra Anukulyana. Ele diz que a palavra Anukulyana, ela vem de Anukula Devi, Srimati Radhika. O nome de Radha é Anukula Devi, um nome descrito nas escrituras. Anukula Devi, que significa aquela que faz tudo favorável para Krishna. Então, dar prazer para Krishna sob a orientação de Srimati Radhika, tá? É a Bhakti mais elevada. Então, novamente, Radha Dasyam está descrito também aí nesse verso. Tá? Então, devemos entender então dessa maneira, né? Como a nossa meta, né? A prática mais elevada que se possa praticar por uma Badadiva é a posição de uma serva de Srimati Radhika. Por quê? Na verdade, quem tem a posição mais elevada, se você for tomar como um todo, é a própria Srimati Radhika. Mas ninguém pode se tornar Srimati Radhika. Tá? Você não pode se tornar Lalita, você não pode se tornar Krishna. Então, esse verso é para quem está tentando alcançar a perfeição, e você precisa entender que você vai sob a orientação de Radharani. Né? Você não pode escapar disso. Nós lemos aqui várias vezes, vários versos. O próprio Krishna diz, né, que sem a misericórdia de Srimati Radhika ninguém pode alcançá-lo, ninguém pode servi-lo. Tá? Então são segredos não, mas são comentários e análises muito preciosas dos nossos acharyas, que são Raganuga Bhaktas, né, genuínos, e que nos fazem de fato compreender o nosso processo.
Tá bom? Essa coisa muito simplória de canta Hare Krishna, toma prachada, e quando morrer volta para Goloka Vrindavana. Não é assim que vai funcionar, infelizmente. A coisa não é tão simples assim. Isso aí virou um jargão de algumas escolas aí Vaishnavas, mas não é assim que funciona. Primeiro você precisa saber onde você quer ir, como você quer ir, de que maneira, né, o que você quer fazer lá em Goloka Vrindavana. Não pense que tudo vai acontecer automaticamente. Apesar da sua alma já ter uma identidade eterna, você precisa estar ciente dela para buscar o desenvolvimento dela. Ela não vai acontecer automaticamente, porque o sadhana ele é uma prática que parte de nós, espontaneamente de nós. Krishna não vai fazer o sadhana por você. Radha não vai fazer o sadhana por você. Então não pense você que só cantar o Harinama, o Mahamantra, sem um conhecimento, sem Sambandha Jnana, sem um conhecimento da relação eterna e específica que você quer ter com Radha Krishna, isso não vai acontecer automaticamente. Essa é a definição de Raganuga Bhakti. É o que? A avidez por querer algo específico, algum serviço específico e lutar por isso até o final. Isso é Raganuga Bhakti. Agora, se você vai praticar Vaidya Bhakti, que é simplesmente uma prática indiscriminada de qualquer atividade espiritual, relacionada a Bhakti de qualquer raça, de qualquer humor, enfim, de qualquer natureza, você vai gerar apenas Sukriti. Tem um verso que Ramananda Rai ele recita para Chaitanya Mahaprabhu quando eles estão no rio Godavari, aquele encontro muito significativo, e ele diz: Krishna Bhaktirasa Bhavitamati Kriyatam Yadikuto Pilabhyate Tatralolyam Apimulyam Ekalam Janmakote Sukritei Nalabhyate. Ele diz: enquanto você não desenvolver a avidez para servir especificamente dentro de um passatempo, dentro de uma raça, dentro de um humor específico, e você fizer de tudo para conquistar isso, mesmo que você não tenha qualificação, você só consegue Sukriti com a sua prática. Você pode cantar por Janmakoti Sukriteri Nalabhyate. Você pode cantar por milhões de renascimentos. Você pode fazer Bhakti, todos os 64 processos de Bhakti por milhões de renascimentos. Você não vai alcançar a perfeição. Você só vai fazer o que? Mais Sukriti. Bom, quem quiser se aprofundar mais sobre Raganuga Bhakti, tem uma série lá no meu canal também, aqui no canal, explicando em pormenores o que é Raganuga Bhakti. Recomendo, se você quiser de fato avançar e entender, ouvir aquela série de aulas e se aprofundar no assunto. Muito bem, vamos então para o verso 13. Dessa maneira, o sadhaka adora a poeira dos pés de lótus de Srimati Radhika. No Radharasa Sudhanidhi 198, Sri Prabodhananda Saraswati ora: Ashasya dasyam vrishabhanu jaya stire samadhyasya cha bhanu jaya kadanu vrindavana kunjavitishu aham nuradhe hi atihir bhavayam. Ó Radha, ó Vrishabhanu Nandini, quando eu, que resido às margens do rio Yamuna, com a esperança de um dia me tornar a sua serva, me tornarei um convidado nesses caminhos dos Kunjas de Vrindavana. Ou seja, quando eu serei convidado por você pelas suas saques para poder acompanhá-las e servi-las. Comentário de Srila Gurudeva. Similarmente, em um outro verso, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur ele ora: Ó Vrishabhanu Nandini, existe uma esperança crescente no meu coração que um dia eu me tornarei um convidado neste caminho do seu olhar, enquanto você vai para os seus encontros amorosos, nos Kunjas de Vrindavana, às margens do rio Yamuna. Ou seja, esse convite que Radha vai fazer para você é com o olhar. Ela vai simplesmente indicar: venha, e faça isso e faça aquilo.
Então, essa é a oração, esse é o anseio, o desejo, a avidez que os Raganuga Sadhana Bhaktas expressam. É o desejo de poder servir a Srimati Radhika. Numa condição extremamente agitada, Srila Prabodhananda Saraswati, ele compôs esse texto enquanto se lembrava do serviço à sua Swamini. Na falta deste serviço, uma dor muito profunda e uma falta muito grande, uma saudade muito grande desperta, então surge no coração daquele que se lembra desses passatempos doces. Percebendo a sua desqualificação para saborear esta doçura, os seus ares vitais ficam agitados, né, pela infelicidade intolerável, né, e pela dor. No entanto, uma esperança firme de que um dia poderá alcançar o serviço de Swamini Radha, né, está borbulhando em seu coração, ou seja, ele está ali nutrindo aquela esperança, sim, né, um dia vou conseguir, apesar de ser muito difícil, de não ter qualificação, mas um dia eu vou conseguir. Isso chama-se Ashabandha, né, é um dos sintomas de Bhava, Ashabandha. É aquela certeza de que um dia eu vou conseguir. Eu tenho essa esperança, né, muito convicta dentro de mim. Né? Radha não vai me, como se diz, negligenciar, rejeitar. Né? A Gurudeva diz aqui, um sintoma de Atarati Bhakta é essa esperança firme de que um dia vai alcançar o serviço do Senhor, a Ashabandha. E ele vai desenvolver, né, finalmente, entrando no estágio de Mahabhava. A esperança resoluta das Brajadevis é indescritível. Mesmo em condições de longa separação por Shri Krishna, deste Krishna, a expectativa de obter o serviço dele se mantém viva dentro delas. Elas têm fé nas palavras que Krishna disse quando ele partiu para Mathura, no Srimad Bhagavatam 10, 39 e 35. Ayasya iti, Krishna sei, eu retornarei. Então as gopis, elas se mantêm nessa esperança. Ele vai retornar. Ele está demorando muito, já se passaram muitos anos, inclusive, mas pode ser que amanhã ele venha. E elas ficam naquela esperança. Pode ser no minuto seguinte, pode ser no minuto seguinte, né? Porque nada garante. É uma realidade, não é uma ilusão. Pode ser, de fato, no minuto seguinte. E assim elas ficam sempre prontas. Por quê? A esperança delas não morre. Elas não perdem o interesse. Não é como nesse mundo material que você marca um encontro com alguém, se a pessoa não vem, você espera por 1 hora, 2 horas no máximo, e já vai embora, não está nem aí. Né? E nem fala mais com aquela pessoa, porque você vai se sentir magoado. As gopis não são assim. As gopis jamais se sentem magoadas. Elas estão ali prontas para servir a Krishna quando ele quiser e ele precisar. Então, com essa esperança, Srila Prabodhananda Saraswati ora aos pés de lótus da sua Swamini. Ele diz, ó Radha, ó Vrishabhanandini, quando eu, né, com a esperança de me tornar a sua serva, me tornarei um convidado nos caminhos para os kunjas situados às margens do rio Yamuna. Ó Radha, você é a filha do rei Vrishabhanu. Você é a princesa de Vrindavana. E você é uma tesouraria transbordando de compaixão. Portanto, não me negligencie. Por ser uma pessoa muito caída, né, e limitada. Por favor, me ocupe como uma serva no seu serviço e também do seu prana priyatama, nos passatempos dentro dos bosques secretos. Sentindo uma paixão
um amor puro, né, passional, muito intenso, prema anuraga, você se move ao longo das margens do rio Yamuna, na direção dos Nikunjas de Vrindavana, para se encontrar com o Senhor da sua vida. Quando este convidado incapaz poderá se sentar no caminho por onde você viaja ou por onde você passa. A minha determinação permanecerá fixa. Não me moverei deste local, sem antes receber a sua misericórdia. Ao ver um convidado tão incapaz sentado ali, o seu coração certamente ficará movido por compaixão. Ó Swamini, você é o tesouro mais amado de Krishna e o seu adorador. Por favor, me faça bem-sucedido, né? Me dando a oportunidade de executar alguns serviços pequenos, né, na adoração do seu amor por Krishna. Agora, ao final da minha vida, eu me tornei um mendicante pela sua misericórdia. Por favor, aceite esta serva, me aceite como uma serva não remunerada. Se você me privar disso, né, o seu nome será difamado e eu não poderei tolerar. Ou seja, a gente leu alguns versos para trás, no capítulo, acho que 3 ou 4, como num dos versos ali, agora eu me esqueci quem foi que falou o verso, deixa eu ver se eu lembro, que Krishna precisava dar misericórdia para ele, porque senão Krishna seria difamado, né, pelo fato de não conseguir dar misericórdia para alguém tão caído quanto ele. Então aqui da mesma forma, Prabodhana Saraswati Pada coloca esse humor agora em relação a Srimati Radhika. Ok? Então a gente vai encerrar por aqui, ainda falta muito para terminar o capítulo 5 e a gente volta na próxima aula. Então bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarvyasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.